Começamos? Começamos. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao 29º Colóquio da AFIRSE Portugal. Para este colóquio escolhemos como tema a educação e os desafios da sociedade contemporânea e, atendendo à amplitude e à complexidade destes desafios do ponto de vista institucional, social, económico, político, educativo, do pensamento, ao longo destes 3 dias propomos-nos pensar e partilhar perspectivas em torno de várias questões, como quais são as funções da educação, que conhecimentos, capacidades, atitudes e valores são importantes na sociedade contemporânea, qual é o contributo das políticas públicas de educação, entre outras perguntas. Por isso, damos-vos as boas-vindas a mais um colóquio organizado pela AFIRSE Portugal em parceria com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Algumas informações importantes sobre as línguas do colóquio e as traduções simultâneas. Para ter tradução de português para francês, cada pessoa deve escolher no ícone em baixo, na barra inferior do Zoom, deve escolher no ícone que diz interpretação e que tem assim a forma de um mundo, deve escolher a língua francesa. Para a tradução de francês para português deve escolher a língua portuguesa, isto é, pode sempre trocar de canal consoante a língua preferida. Se não precisarem de tradução, não têm de fazer coisa nenhuma, basta ficarem no canal geral. Ao longo dos dias do colóquio haverá conferências e mesas redondas e também sessões paralelas de apresentação de comunicações e simpósios. A equipa de organização do colóquio está disponível para dar o apoio necessário, como até aqui tem acontecido nestes últimos dias e nos últimos anos. O secretariado tem um horário de atendimento que foi enviado aos participantes numa das últimas mensagens e que deixaremos também no bate-papo antes de terminar esta sessão. Também é importante dizer que durante as sessões plenárias, como esta que vai acontecer agora e a do final da tarde, cada pessoa pode colocar, os participantes podem colocar questões ao longo das exposições, não precisam de esperar até ao final, preferencialmente no botão também na linha de baixo que diz pergunta e resposta ao Q&A, e de preferência fazê-lo aí, mas também poderão fazê-lo no bate-papo ou no chat se for mais simples. Nas sessões de ateliê estará presente um aluno do Instituto de Educação que está a prestar apoio a cada uma das sessões, e nesses ateliês haverá instruções ou indicações específicas e ajuda para o que for necessário. Os certificados de participação e de apresentação de comunicações serão enviados até ao último dia do colóquio. Agora, e para as primeiras intervenções, saúdo a colega Véronique Attias-Delattre, presidente da AFIRSE Internacional, a quem agradecemos a presença em nome da AFIRSE Portugal, ao professor Luís Miguel Carvalho, diretor do Instituto de Educação, agradecendo também o apoio que nos foi dado já e será mais uma vez dado ao desenvolvimento deste colóquio e a parceria com o Instituto também, e a professora Carmen Cavaco, presidente da AFIRSE Portugal, a quem passo a palavra. Muito obrigada, Joana. Bom dia a todos. Em nome da direção da AFIRSE Portugal e da comissão organizadora do 29º Colóquio da AFIRSE Portugal, eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Educação, o professor Dr. Luís Miguel Carvalho, agradecendo-lhe a presença nesta sessão de abertura do colóquio e todo o apoio, reiterando aquilo que já foi dito pela Joana, reiterando todo o apoio que nos foi dado no âmbito desta parceria entre o Instituto de Educação e a AFIRSE Portugal, um apoio que tem sido fundamental para a realização deste colóquio e que em condições tão excepcionais como aconteceu o ano passado e este ano, nos deram todo o apoio que foi também fundamental para avançarmos com a realização do colóquio numa situação diferente. Cumprimento também a Sra. Presidente da AFIRSE Internacional, a professora doutora Véronique Attias, os professores Albano Estrela, Maria Teresa Estrela e João Pinhal, fundadores e ex-presidentes da AFIRSE Portugal, agradecendo-lhes todo o apoio, o estímulo e a inspiração que nos continuam a dar. Os colegas das secções da AFIRSE Internacional, de França, de Espanha, do Brasil, do México, do Canadá, da República Democrática do Congo, do Líbano e da Grécia,
Cumprimento os nossos convidados e conferencistas, os colegas que presidem as conferências, os oradores, os moderadores das mesas redondas, agradecendo-vos pela disponibilidade para participarem neste colóquio e para partilharem connosco o vosso saber. Os nossos ilustres convidados, nomeadamente os ex-presidentes da AFIRSE Internacional e a senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, os participantes do colóquio, aqueles que organizaram simpósios e mesas e que enviaram comunicações individuais, mas também aqueles que se inscreveram para assistir a este evento, os professores dos diversos níveis de ensino que se inscreveram nas ações de curta duração realizadas neste colóquio em parceria com o Instituto de Educação, às tradutoras Teresa Estrela e Filomena Costa, aos voluntários, cumprimento os voluntários do colóquio, que na sua maioria são estudantes do Instituto de Educação, agradecendo-lhes desde já todo o apoio na organização e agora na dinamização e gestão do próprio colóquio. Agradeço também ao Walter por estar aqui disponível connosco para nos proporcionar um momento musical. E agradeço também e cumprimento os colegas da direção, da comissão organizadora e do secretariado, agradecendo-vos o empenho, a dedicação e este trabalho coletivo. Então, o 29º colóquio da AFIRSE Portugal é centrado no tema da educação e os desafios da sociedade contemporânea, contributos de investigação. Este colóquio visa a promoção de um espaço de debate e de reflexão e de partilha sobre o papel e os contributos de educação na sociedade contemporânea, que é marcada por múltiplas crises e complexas, nomeadamente a crise humanitária, pandémica, sanitária, ecológica, climática, demográfica, energética, alimentar, política, económica, social e cultural, e portanto vivemos num mundo em que as crises são recorrentes e que nós gostaríamos, e que são cada vez mais amplas, e que nos afetam a todos nós a nível global, e portanto gostaríamos que a dinâmica do colóquio contribuísse para nos aproximarmos de uma ideia defendida pelo professor Viriato Sormanho Marques, que prefere hoje no fim do dia a conferência inaugural do colóquio, quando ele afirma que um dos grandes males que nos aconteceu foi a arrogância do controle, a arrogância do saber, a arrogância de que nós resolvemos tudo. Não podemos substituir a arrogância de um otimismo idiota pela arrogância de um pessimismo sem esperança. Temos de ter um otimismo crítico, um otimismo ativo, um otimismo transformador, um otimismo voluntarista. Temos de acreditar no futuro através de atos que acompanhem e realizem as palavras. E nós procuramos neste colóquio, através dos momentos plenários, mas também dos simpósios e dos ateliês, contribuir de algum modo para esta reflexão crítica e para este otimismo crítico e ativo, mas também transformador, que nos permita acompanhar as nossas palavras de ato. Centramos o colóquio em 3 grandes subtemáticas, em torno das quais estão organizados os 3 dias portanto, que são estruturantes para as conferências e nas temáticas das mesas redondas, que são a educação e sustentabilidade, que vai ser abordada hoje no primeiro dia do colóquio, a educação e inclusão será abordada de uma forma muito especial amanhã, e a subtemática de educação, sociedade e desenvolvimento humano, o último dia do colóquio. No colóquio são preferidas 3 conferências, 3 mesas redondas e apresentadas 195 comunicações em simpósios e ateliês por investigadoras provenientes de Portugal, Brasil, Espanha, México, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Argentina, Suíça, Canadá, Guiana Francesa, Síria, Itália e Luxemburgo.
Os colóquios da AFIRSE, para quem já é participante habitual, sabe que têm uma cultura muito específica. Visam a divulgação do conhecimento científico, a educação e a promoção de redes de investigadores de diversos países, num clima de convivialidade e de proximidade, assente em relações humanas significativas. Ora, a realização de um colóquio à distância coloca-nos dificuldades neste domínio, mas, no entanto, nós procuramos, através da organização do evento, sempre que possível, aproximar a dinâmica o mais possível àquilo que seria o presencial, sabendo que é impossível fazer de igual modo e aproximar-nos completamente. Mas ainda assim procuramos, através da forma como organizamos o evento, que se aproximasse o mais possível da dinâmica presencial. Desejamos a todos um excelente colóquio com possibilidades de reflexão e partilha. Muito obrigada a todos, desde já. Obrigada, Carmen. Passo a palavra à nossa colega Veronique. Véronique, Olá, vous êtes boa là? tarde. Oui, je suis là. J'avais pas du tout entendu le dernier mot. Bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez avoir la traduction dans la petite icône traduction en bas de votre écran si vous souhaitez une traduction en portugais. Bien évidemment, je suis ravie d'être avec vous. Quelques mots de remerciement pour l'Université de Lisbonne et l'Institut d'éducation qui nous accueille toujours avec grand plaisir pour ce colloque de la FIRS Portugal et de la FIRS au sens large. Alors, quelques mots d'abord sur la FIRS au niveau international, puisque élu dans un conseil d'administration il y a maintenant 10 mois, donc et élue avec un nouveau bureau et comme présidente de la FIRS. Il s'est passé de nombreuses choses, comme vous le savez peut-être au sein de la FIRS, puisque la volonté que nous avons eue pendant toute cette période, c'est de remettre de la transversalité au sein de la FIRS, de reprendre des habitudes de collectif et de prise de décision collective sur chaque décision au sein de la FIRS. Donc ça, je dirais que c'était pour l'aspect interne de la FIRS, de redynamiser la recherche internationale, alors à travers la nomination d'experts scientifiques sur différents thèmes qui ont trait à l'éducation dans son sens le plus large, donc la nomination de 8 experts qui travaillent ensemble pour élaborer des séminaires de recherche réguliers, tous les 1-2 mois à peu près, sur lesquels on va vous donner le calendrier très très prochainement, et qui travaillent sur la recherche en train de se faire, c'est-à-dire en reprenant les habitudes de la FIRS qui me semble pour de la recherche en construction essentielle, de reprendre ces habitudes de séminaires, de publication derrière ces séminaires, c'est-à-dire de construction de connaissances, de partage de connaissances et de diffusion des connaissances. Cela évidemment en parallèle des colloques. Donc normalement pour cette année, il y a deux colloques qui sont appuyés par des sections nationales, celui au Portugal et puis un au Brésil en octobre, sur lesquels les membres de la FIRS Brésil travaillent actuellement sur le programme détaillé. Donc, en interne, cela veut dire que retrouver un conseil d'administration à la fois équilibré en termes de représentation de posture de recherche, en termes de pays, de régions du monde, de regard sur l'éducation, de contribution à l'éducation, donc un CA qui est varié, qui discute, qui débat. Et vous avez peut-être pu le voir à travers tous les comptes rendus qu'on a pu diffuser cette année, qui échange, qui n'est pas toujours d'accord, qui trouve des solutions ensemble pour avancer sur la recherche en éducation.
Donc ça, je dirais que c'est au sein de la FIRS, on y est très, très attaché. Donc on a fait je pense, un travail important pour redonner des cadres à tous ces débats et ces discussions et redonner des cadres à la production de la recherche en éducation au sein de la FIRS pour que la FIRS soit une institution reconnue en éducation comme une institution légitime et une institution de référence en matière de recherche en éducation. Et pour nous, c'est un élément essentiel. Alors, c'est vrai que les 2 années de confinement que nous avons vécues plus ou moins fortes selon les pays, certains pays ont été totalement confinés, d'autres moins, d'autres en pointillés, n'ont pas forcément aidé certaines démarches. D'abord liées à des postures parfois individuelles où certains se sont refermés sur eux-mêmes et ont du mal à communiquer. Et puis d'autres, au contraire, qui se sont plutôt ouverts. Et c'est vrai que le distanciel a permis des échanges réguliers, productifs, des productions collectives, parce que la recherche, c'est des individus qui vont porter ces recherches avec leur intelligence, leur regard interrogatif sur le monde. Et puis, c'est aussi des collectifs qui vivent dans des structures. Et c'était ces 2 pieds de la recherche sur lesquels nous avons besoin de travailler. Enfin, pour terminer sur la FIRS et cette année extrêmement dense que nous venons de passer, on parle d'éducation et d'enjeux de société. Et je crois qu'en effet, il y a un volet qui est fort pour nous, c'est le volet de l'ouverture. C'est-à-dire de retrouver d'abord, dans un premier temps, une ouverture auprès des chercheurs en éducation, qu'ils soient en sciences de l'éducation ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas en éducation. En France, en tous les cas, il y a une jeune génération de chercheurs en éducation extrêmement riches, brillants, qui sont peu organisés dans les structures plus anciennes, qui cherchent actuellement des structures où se faire une place et pouvoir contribuer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. La même chose dans d'autres pays. J'ai eu la chance là ces derniers mois, que ça soit pour l'Agence universitaire de la francophonie ou l'UNESCO, de pouvoir me déplacer dans quelques pays. On a la même chose dans des pays d'Afrique subsaharienne, on a la même chose dans des pays d'Amérique du Sud, avec aujourd'hui une reconfiguration de nos institutions. Et si on veut avoir une forme de légitimité vis-à-vis de tous ces collègues qui font de la recherche, il me semble qu'on a un devoir de s'ouvrir, d'ouvrir nos comités scientifiques à des chercheurs en éducation en activité, qui en font réellement de différents pays, et on en a au sein de la FIRS, d'ouvrir nos colloques à des chercheurs en activité. Au sein de la FIRS, on a un vrai réseau de chercheurs en activité et qui travaillent en éducation dans son sens le plus large, tout en défendant évidemment les enjeux de la recherche spécifique en éducation. Donc, c'est vrai qu'on a de nombreuses structures qui sont extrêmement ouvertes en éducation, et je pense que la FIRS aurait tout intérêt pour les années qui viennent à renforcer cette ouverture, à se nourrir des différents chercheurs qui composent ce monde de l'éducation, lors de ces colloques et de ces séminaires, à renforcer en permanence cette ouverture, afin de créer des liens et de créer une recherche qui soit une recherche audible, qui soit une recherche qu'on entende et qui contribue réellement à une éducation en lien avec des enjeux sociétaux. Voilà, je voulais nous souhaiter un excellent colloque, et je suis convaincue qu'il sera. Je remercie tous les participants qui sont là cet après-midi, et donc je passe la parole avec grand plaisir.
Merci, Veronique. Professor Luís Miguel Carvalho, por favor. Obrigada. Obrigado, muito boa tarde. Em nome do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, eu começo naturalmente por saudar todos os que acompanham este evento, desejar as boas-vindas a mais uma edição do colloque AFIRS de Portugal. Chers collègues francophones, c'est bien sûr avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette édition du colloque AFIRS Portugal. Quero também saudar os colegas que estão nesta, enfim, mesa de abertura, se podemos assim dizer, o Sr. Presidente da AFIRS Portugal, a colega Carmen Cavaco, e igualmente a Presidente da AFIRS International, cher professeur Véronique Etaïs. Je tiens à vous remercier beaucoup votre présence et à vous dire que l'Institut d'éducation est heureux de poursuivre cette collaboration ancienne pour le développement de la recherche en éducation. Eu estendo naturalmente os meus agradecimentos a todos os que participaram e participam na dinamização deste encontro, membros das comissões, secretariado, convidados palestrantes, participantes nas mesas, também e muito especialmente aos estudantes voluntários e ainda aos serviços de assessoria e de apoio técnico. A todos o Instituto agradece a colaboração e o empenho que tornam possível o sucesso de mais um colóquio feito nesta estreita colaboração com a AFIRS Portugal. E como sempre também não quero deixar de saudar, lembrar e de enaltecer o papel dos fundadores, professor Albano e Maria Teresa Estrela, cujos vínculos à dinamização do intercâmbio internacional e à prática de uma investigação educacional teoricamente fundamentada e empiricamente robusta, temos para nós como referentes do trabalho que realizamos no Instituto de Educação desde há muitos anos. Estendo o cumprimento, claro, ao anterior presidente da AFIRS Portugal, meu colega João Pinhal. Queria dizer-vos também que nós acolhemos a agenda deste bloco com muito interesse, já que vão ser abordadas questões centrais para aqueles que querem participar na orientação dos sistemas educativos contemporâneos. Já foram aqui reveladas algumas dessas questões, matérias relacionadas com os conhecimentos, as capacidades, atitudes, valores importantes na sociedade atual, mas também sobre práticas educativas que possam ser capazes de promover cidadanias ativas e transformadoras. Portanto, desejo a todos um bom e produtivo congresso, mas com algum oportunismo, não quero deixar não quero sair sem vos deixar um convite, que é um convite talvez para a continuação de alguns dos debates que vão existir aqui durante estes 3 dias e que é um convite à participação no grande Congresso Internacional que o Instituto vai realizar em julho deste ano, no próximo mês de julho, subordinado exatamente ao tema Pensar a Educação em tempos de transição, e onde iremos tratar 4 matérias fundamentais de investigação que temos desenvolvido no Instituto nos últimos anos. As práticas de inclusão e educação, a melhoria das aprendizagens em sociedades tecnologicamente avançadas e socialmente tão desiguais, as questões da regulação da educação, da autonomia e do accountability e também os modelos de formação e desenvolvimento profissional em educação. A conferência, que será presencial, terá lugar nesta nossa bela cidade de Lisboa, entre os dias 12 e 15 de julho, e terá como palestrantes principais o professor António Nova, da nossa escola, da Universidade de Lisboa, e o professor Arjuna Padurai, da Universidade de Nova Iorque, que é um dos maiores especialistas sobre cultura e globalização. Fica o convite, fica obviamente o meu voto de bom trabalho para todos e também a certeza da continuidade e do reforço desta longa colaboração entre o Instituto, a AFIRS Portugal e, claro, a AFIRS Internacional. Obrigado. Obrigada, professor. Então, antes de começarmos com os trabalhos propriamente ditos, felizmente e mais uma vez contamos com o Walter para este momento musical. O Walter é formado em teatro pela Escola Profissional de Teatro de Cascais e trabalha como ator desde 2015 com diversas companhias. A música, em particular o fado, tem feito parte da vida dele nestes últimos anos em particular, e canta em algumas casas de fado em Lisboa. Como não podemos deslocar-nos a essas casas de fado em Lisboa, trouxemos aqui o Walter, ainda que neste formato, e por isso obrigada, Walter, pai fadista. Olá, boa tarde a todos.
Vamos então aqui passar um bocadinho por o que é esta coisa do fado tão nosso. E pronto, vou começar aqui com um fado bastante, para mim, bastante interessante, e que conta aqui a história da Calçada da Glória, que o quão irónico é a história de uma senhora chamada Glória, que sobe essa rua todos os dias, mas que ao mesmo tempo tem uma vida difícil e dura, e ao mesmo tempo é belo o nome da rua e é bela a história dela. Quem sobe essa calçada triste e fria e pensa do que é feita a sua história, não consegue entender por que ironia lhe chamam a calçada da glória. Caminho que a subir conduz ao céu, mas quanta vez a vida, pelo contrário, nos mostra que ao subir com sua cruz, a bondade de Jesus teve por prémio o Calvário. E essa mulher que o destino fez perder, sobe a calçada sem ver a sua longa descida, que o bairro alto todo olhar muito a memória, para que ela não veja a glória em que destroçou a vida. Quem vence é invejado por vencer, não podendo evitar o mau juízo, apenas porque alguém não soube ver o drama que se oculta num sorriso. Por isso eu tenho pena de quem vive a fingir que é feliz o seu caminho e afinal não encontra paz nem sorte, segue pela vida sem norte à procura de um carinho. Essa mulher que o destino fez perder, sobe a calçada sem ver a sua longa descida, que o bairro alto todo olha muito a memória, para que ela não veja a glória em que destroçou a vida. Que o bairro alto todo olha muito a memória, para que ela não veja a glória em que destroçou a vida. Obrigado, só aqui voltar à chamada. Aqui estamos. Pronto, este é um fado musicado, portanto é um fado que tem uma letra, que tem aliás uma música propositadamente criada para esta letra, e agora vou cantar um fado tradicional, que portanto os fados tradicionais são fados, são músicas que já existem, centenas delas, e que onde nós colocamos diferentes poemas, portanto cada música podemos cantar vários poemas em cada uma desses fados tradicionais. Pronto, este fado que vamos ouvir agora é o fado Manuel Maria, é o nome da música, e a letra é Chuva. Vamos então a isso.
chapéus erguidos, íamos tão distraídos que te dei um encontrão. Em que de chapéus erguidos, íamos tão distraídos que te dei um encontrão. Não sei se foi minha culpa, mas sei que pedi desculpa ao ver que estavas zangada. E quando em mim reparaste, eu vi logo que gostaste desta cara descarada. E quando em mim reparaste, eu vi logo que gostaste desta cara descarada. Abracei-te docemente quando a chuva inclemente nos levou para um portal. Foram minutos de espera a gerar uma quimera que nos fez esquecer o mal. Foram minutos de espera a gerar uma quimera que nos fez esquecer o mal. E essa chuva que caía, cada vez mais forte e fria, nossas almas aqueceu. Por isso me rio agora, e bem digo aquela hora em que a chuva nos prendeu. Por isso me rio agora, e bem digo aquela hora em que a chuva nos prendeu. Obrigada, Walter. Espero que o som não esteja mau, ou não esteja muito mau, dentro das possibilidades e das tecnologias. E pronto, eu gosto também, no meio disto tudo, porque o fado veio de uma origem mais do povo e do campo e dos descobrimentos, e portanto os instrumentos são bonitos e hoje em dia fazem incrivelmente parte do fado, mas quando começaram e de onde o canto começou, muitas vezes não era possível cantarem acompanhados. Eu gosto de vez em quando cantar assim uns fados à capela, para relembrar também um bocadinho esse tempo. E este fado que tenho aqui para cantar e para terminar aqui e para depois continuarem aqui o colóquio, seria um fado, pronto, aqui os portugueses presentes conhecerão sem dúvida, que é o Lisboa, Menina e Moça, e que fala aqui um bocadinho da beleza da nossa cidade, e acho que é sempre bom relembrar e voltar a ouvir, além de que foi gravada e cantada na voz de um dos grandes senhores do fado, Carlos do Carmo. Vou tentar fazer o possível para homenageá-lo da melhor forma. No castelo ponho o cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas varinas, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha sorrir, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e medronho, que me faz
cantar. Lisboa, menina e moça, menina, e da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varinas, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da nossa vida. Obrigada. Ora, essa. Obrigada, Walter. Esta foi especial para responder aqui a um pedido particular da Presidente da AFIRS Portugal. Incrível. Devemos dizer. Obrigada, Walter. Obrigado. Até sexta. Exatamente. Até já. Muito bem. Obrigada. Até já. Então, continuamos. E, Carmen, antes de continuarmos e de darmos início à mesa redonda, gostaria só de chamar a atenção ou de pedir que os participantes fizessem o favor de alterar, caso não esteja assim já, o nome com que entraram na sessão para colocarem o seu primeiro e último nome. É a única forma que nós temos de saber quem esteve presente para podermos passar os certificados e podermos enviar-vos. A maior parte das pessoas que eu consigo ver têm primeiro e último nome identificados, de qualquer forma fica a nota para fazerem essa alteração. Sim? Então avançamos para a primeira mesa redonda, com o título Educação e Sustentabilidade, que conta com a participação da professora Isabel Menezes, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, e do professor Pedro Reis, nosso colega aqui do Instituto de Educação, e da professora Cecília Galvão, também do Instituto de Educação, que vai moderar esta sessão. Aos três agradeço em nome da AFIRS Portugal a participação e passo a palavra à professora Cecília. Obrigada. Muito obrigada por este convite. Tenho muito gosto em moderar esta mesa redonda, não só porque a temática é extremamente pertinente e atual, como tenho comigo duas pessoas que têm um grande conhecimento sobre o tema e certamente vão enriquecer bastante aquilo que os espectadores, ouvintes, assistentes deste colóquio estarão com certeza à espera. Quero cumprimentar a assistência, já vi que é numerosa e, portanto, vamos já, para não gastar tempo, vamos passar às temáticas em discussão. Portanto, sabemos que este tema, educação e sustentabilidade, está na ordem do dia. Sustentabilidade é uma temática extremamente importante e que povoa os discursos dos políticos, sobretudo, muitas vezes com informações contraditórias. Portanto, é bom discutirmos o significado do tema e ligado, com certeza, à educação. Eu quero apresentar rapidamente os palestrantes. Começo pela professora Isabel Menezes, apesar de as apresentações estarem no site do colóquio. A professora Isabel Menezes é professora catedrática da Universidade do Porto, dirige o Centro de Investigação e de Intervenção Educativas. Tem trabalhos sobre a participação cívica e política, a educação para a cidadania e a responsabilidade social das universidades. É a atual presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e coordena investigação participativa para gerar conhecimento local acionável face às alterações climáticas e à preservação dos recursos naturais. O professor Pedro Reis é professor associado com agregação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, vice-presidente da Rede Europeia de Cidadania Ambiental.
Nestes dois âmbitos, tem desenvolvido iniciativas de investigação e ação sobre o empoderamento cidadão para a resolução de problemas socioambientais e para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Unesco. Portanto, estas biografias mostram bem o conhecimento e como destes dois colegas palestrantes e de como vão, com certeza, enriquecer o nosso conhecimento. Ora, nós pensámos num formato estilo pergunta-resposta para tornar dinâmica esta interação. E eu começo por dizer que vivemos num tempo em que a atenção ao ambiente e às condições de vida das populações no mundo obriga a compreender o equilíbrio difícil e periclitante em que nos encontramos, o balanço entre recursos utilizados e condições de vida orienta políticas, medidas económicas e intervenção pública. E todos somos responsáveis pela situação atual. E só uma intervenção responsável e concertada pode permitir a sobrevivência do planeta e melhores condições às populações futuras. Podemos dizer que a sustentabilidade faz a agenda, e aqui a educação tem certamente um grande papel. E eu pergunto já, como primeira questão, que desafios enfrentamos hoje no campo do conhecimento da sustentabilidade? Começo pela professora Isabel, pode ser a primeira a responder como quiser a esta questão. Sim, muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente, um agradecimento especial à Carmen, que me fez o desafio primeiro, dizer que é com imenso gosto que estou no colóquio da AFIRS, outra vez, tenho estado várias vezes ao longo dos anos e, portanto, é com muito gosto que volto aqui. Não vou sequer tentar falar em francês, porque, enfim, criaria mais problemas diplomáticos do que seria simpático, portanto, vou só, enfim, estender este cumprimento e dizer que é com muito gosto que participo mais uma vez no colóquio da AFIRS. Cumprimentar o Pedro, meu colega neste debate, e a professora Cecília Galvão, dizer que com imenso gosto que estou com ambos, naturalmente, para discutir estas questões. E devo dizer que esta primeira questão é uma questão sensível e difícil. Eu confesso que sempre que me pergunto como é que nós hoje podemos pensar nestas questões com tudo o que está a acontecer no nosso cotidiano, que nós vemos acontecer todos os dias por todo lado, com sinais mais ou menos evidentes, às vezes brutalmente evidentes. Eu acho que aquilo que aconteceu provavelmente, ou que precisa de acontecer à produção de conhecimento no campo da sustentabilidade, é aquilo que tem acontecido a vários e várias de nós que trabalham, ou que têm trabalhado nesta área, e que tem a ver com o reconhecimento. Bem, nós sabemos que esta questão, a própria designação de sustentabilidade é problemática. Nós sabemos que há partidários da educação ambiental que até hoje nunca se pacificaram com esta ideia da educação para a sustentabilidade e não se pacificaram pela razão de que entenderam, vá lá, e bem, que de um certo ponto de vista a questão da sustentabilidade, se é verdade que acentuava muito esta ideia da necessidade de ter em conta não apenas os aspectos mais estritamente ambientais, mas também os aspectos sociais, da injustiça social que percorre estas questões, mas também, e ainda, as questões de natureza económica. Ora, as questões de natureza económica sempre foram trazidas à equação como é preciso garantir enfim, o crescimento da economia. Ou seja, é um pouco, é muito curioso, porque é um pouco como nós mudamos deixando tudo na mesma. É um pouco nesta tradição que, muito, notem, com muito boa intenção, as abordagens para a sustentabilidade começaram por dizer, bem, nós temos aqui que fazer um equilíbrio, temos que perceber as questões de injustiça que cruzam estas questões e estes problemas ambientais, mas também temos que garantir que há aqui um desenvolvimento económico que tem que ser preservado. Ora, esta questão do desenvolvimento económico é, do meu ponto de vista, o ponto frágil desta discussão.
E é um ponto frágil. Bom, de um certo ponto de vista, eu até direi que talvez o conceito de sustentabilidade nos sirva hoje como nunca nos serviu antes. Desde que nós nos confrontemos com a necessidade de uma mudança na forma como as questões económicas entram na equação. Eu devo dizer, já me conhecem, eu sou uma fã incondicional da Hannah Arendt, portanto tenho sempre assim há sempre uma coisa que eu faço uma ligação com a Hannah Arendt, que admito que não há ligação possível, mas eu lá vejo uma ligação. Mas a Hannah Arendt costumava dizer que a política era demasiado importante para ser deixada na mão dos economistas. E eu confesso que acho que se há momento em que a Hannah Arendt teve razão é aqui. Ora, toda a observação que nós temos, a investigação, os dados que temos neste momento nos levam a concluir é que é impossível ter esta discussão seriamente sem considerar que o ponto de vista, a grelha de referência económica tem que ser fortemente questionada. E isso implica dizer que o capitalismo não é defensável como sistema económico nas nossas sociedades neste momento. Eu acho que esse é o passo que muitas pessoas que fazem investigação, e mesmo até investigação fundamental, colegas que estão na física a fazer investigação sobre as questões da sustentabilidade, e que a determinada altura eles próprios, um dos nossos parceiros num destes projetos é um colega que é da física teórica, e que a determinada altura diz, bem, não é possível, nós continuamos a ter um discurso económico como se nada estivesse a acontecer, quando tudo acontece, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. E, portanto, de um certo ponto de vista, se é verdade que eu acho que há muita contestação a esta ideia da sustentabilidade, a sustentabilidade talvez nos possa servir, neste momento, exatamente porque implica que, ok, nós temos que pensar bem em alternativas económicas para a organização das nossas sociedades, e essa questão tem que ser afrontada seriamente, pensando nas suas consequências, bem ideológicas também, mas pensando seguramente nas consequências para a produção de conhecimento, para a manutenção das sociedades e as consequências de natureza epistemológica sobre aquilo que é um conhecimento que conta relativamente a isto. E temo que quanto a isso, enfim, quem trabalha sobre questões ambientais e até quem trabalha sobre questões ambientais a partir de disciplinas mais, enfim, exatas, naturais, está mais avançado e mais preparado para fazer esta discussão do que, perdoem-me os economistas, mas talvez seja o momento da gente dizer que a economia é uma coisa demasiado importante para ser deixada só na mão dos economistas. Muito obrigada, Isabel, realmente tem muita razão. Eu também gosto muito da Hannah Arendt e há uma expressão dela que acho que é fundamental nesta discussão, que ela diz que o presente não existe, é uma brecha entre o passado e o futuro. Eu acho que esta frase mostra bem a importância de não ficarmos centrados no nosso umbigo, olharmos para o que foi o nosso passado, não é? E perspectivar o futuro, porque realmente o futuro é fundamental para a sobrevivência. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao Pedro para dizer o que considera importante sobre realmente os desafios atuais que enfrentamos no conhecimento da sustentabilidade. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas, ou um bom dia, consoante o fuso horário onde estiverem. Gostaria de agradecer também o convite para participar nesta mesa, um agradecimento especial à FIRSE, e também, nomeadamente na pessoa da sua Presidente, e um cumprimento também especial às minhas amigas e colegas de mesa, a professora Isabel Menezes e a professora Cecília Galvão. É com imenso prazer que participo nesta mesa. Relativamente a esta questão, imensas coisas haveria e há a dizer. Estou perfeitamente e plenamente de acordo com a professora Isabel Menezes. Creio que se torna urgente uma mudança de foco na discussão destas questões da sustentabilidade, na medida em que já se constatou que este modelo económico que tem regido e, de certa forma, condenado também o nosso planeta,
está completamente ultrapassado. É mais que evidente que não funciona e que só nos poderá levar à nossa extinção como espécie. Outros ficarão, outras espécies continuarão, claro, mais resistentes do que nós. Mas creio que também se torna necessário não só uma mudança ao nível do próprio modelo económico, mas também uma mudança ao nível do modelo político e do modelo educativo. Precisamente no modelo político, na medida em que isto tem muito a ver também com a forma como o conhecimento que existe sobre esta temática da sustentabilidade, do ambiente, é um conhecimento já mais que evidente, imensas evidências que apoiam dados, nomeadamente relativos ao aquecimento global e às causas desse aquecimento global. Logo, o que está aqui também por detrás é a necessidade de passarmos este conhecimento aos cidadãos e que os cidadãos se apropriem deste conhecimento. Ou seja, necessitamos também de um modelo político que se baseie única e exclusivamente na representatividade dos cidadãos por alguns eleitos. Logo, isso definitivamente deve ser mudado, precisamente porque todos devemos assumirmos como cidadãos ativos, participativos, e que devem assumir também as rédeas de cada um de nós, deve assumir as rédeas também do seu futuro. Nomeadamente no que diz respeito a estas questões do ambiente, entendido de uma forma global, no desenvolvimento da sociedade, precisamente com o objetivo de terminar com as grandes injustiças em que vivemos e que são injustiças que resultam fundamentalmente do modelo económico que acaba por governar a nossa sociedade e o modelo político. O modelo político também tenta manter à parte uma parte considerável da população. Logo, é uma forma de controle, sem dúvida, e logo daí também necessitamos de um novo modelo educacional. E um modelo educacional que precisamente torne todos os cidadãos protagonistas sociais e que, de uma vez por todas, terminemos de ouvir aquela expressão quando estamos nas aulas e que me dizem: mas professor, o que é que eu posso fazer como cidadão? Nada, eu sou insignificante, ninguém me ouve. Não, é precisamente mudar esta perspectiva, esta mentalidade. E isso requer precisamente um novo modelo ao nível da educação. Um modelo que torne todos protagonistas sociais e que todos sintam que têm conhecimento, o poder, capacidade de participar ativamente, de participar em processos de tomada de decisão, mas também em ações concretas no sentido de melhorarem as suas condições de vida e as condições de vida das comunidades em que vivem. Logo daí, então, ser um desafio simultaneamente político também e um desafio também educacional. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. De facto, estamos perante grandes desafios e que cruzam o conhecimento ambiental, o conhecimento económico, o conhecimento social e o papel da educação, como o Pedro disse, será certamente importante nesta construção do cidadão participativo, ativo e consciente. Então, pegando neste repto que o Pedro deixou, qual será então o papel da educação na construção deste presente, a tal brecha que não existe, não é? E o futuro sustentáveis? No fundo, nós estamos todos à procura de um futuro, principalmente um futuro que possamos deixar aos nossos filhos, àqueles que continuarão a nossa existência e, portanto, é neles que se pensa quando falamos em sustentabilidade e educação para a sustentabilidade. Não sei, volta à Isabel, talvez, a não ser que o Pedro queira continuar. Então, Isabel. Ok, tá, pode ser, acho que qualquer um dos dois. Acho que esta é uma pergunta em que não corremos o risco de discordar. Não. Podia até ser interessante discordarmos, mas acho que aqui não vamos mesmo discordar. Acho que muito do trabalho que tem sido feito a partir da educação é um trabalho que tem sido liderado pelo Pedro e pelo seu grupo de investigação,
aqui na Universidade de Lisboa e com a Cecília também, naturalmente, e, portanto, este trabalho, que é um trabalho que implica reconhecer, e este é um grande desafio, é reconhecer as crianças e jovens como aquilo que são, cidadãos de pleno direito aqui e agora. E eu acho que aqui estamos, é completamente, enfim, total o consenso, as crianças e os jovens, para quem faz a investigação sobre a participação de crianças e jovens, os últimos anos têm sido muito interessantes, porque de repente nós andávamos aqui a falar da importância de reconhecer a cidadania de crianças e jovens, e as crianças e jovens decidiram-nos fazer o favor de ocupar as ruas, de organizar uma greve climática, de se envolverem ativamente em protestos, e nós vimos isso mesmo durante a pandemia, em Portugal como noutros países, por todo o mundo, no norte e no sul. Vimos crianças nas ruas a protestar, a reclamar para os políticos agirem de outra forma, para os adultos agirem de outra forma. E isso eu acho que é simultaneamente uma grande lição que as crianças e jovens deram aos adultos, aos políticos, claro, mas a todos nós, e simultaneamente sinal de uma imensa confiança que crianças e jovens têm no papel da educação nas suas vidas. Eu insisto muito nesta ideia que decorre da investigação que temos feito em vários países europeus e em que, invariavelmente, crianças e jovens reclamam o lugar da escola, o espaço da escola, como um espaço de discussão, de debate, de capacitação para estas questões. E isto acontece por uma grande confiança de que a escola é o espaço em que se pode confiar como um espaço seguro para debater estas questões, para aprofundar o conhecimento, para saber mais sobre política, para saber mais sobre problemas ambientais e para se capacitar para a ação nestas áreas. Esta é uma discussão que eu acho que é muito importante, porque de facto o que acontece hoje em dia é nós reconhecermos que é importante ir para além do modelo meramente informativo, meramente instrutivo. Acho que já ninguém está aí neste momento. Toda a gente reconhece que os projetos têm que ser projetos centrados na ação, que fazem esse diálogo entre o dentro e o fora da escola, que reconhecem, como dizia o Dewey, vejam lá, em 1916, que a escola não é preparação para a vida, a escola é a própria vida. E, portanto, esta ideia de que a escola é a vida, é aquilo já é a nossa vida. Se quiserem, numa nota geracional, o Roger Waters, que foi vocalista dos Pink Floyd, a determinada altura, este é mais um grupo da minha geração, dizia que andava na escola e toda a gente dizia que ele andaste a preparar para a vida, e ele um dia percebeu que a vida dele era aquilo. É isso, a nossa vida é isso, bem, a nossa vida que somos professores é de ficar na escola, mas a vida das crianças e dos jovens e dos nossos estudantes, mais jovens e menos jovens, a vida deles é isto, a escola é a vida. E, portanto, esta ideia de um papel nuclear, mas um papel que parte deste diálogo entre escola e fora da escola, entre a ação e aquilo que é possível, e fundamentalmente, e passando para o Pedro, que tem tanto trabalho nesta área, muito esta ideia de uma coisa que me parece extremamente importante, que é da necessidade de, simultaneamente, ter uma atenção àquilo que a gente pode mudar, ou seja, abordagens, e é por isso que projetos centrados no local são tão importantes, porque nos ensinam aquilo que a gente pode mudar e não aquela ideia de que agora estamos perante uma parede de problemas que não temos ponta para onde lhe pegar, e, portanto, o foco naquilo que são coisas passíveis de mudança a partir da minha experiência na minha comunidade local, isso sim como muito importante, e segundo lugar a ideia de que é preciso ter aqui o reconhecimento da dimensão política destas questões. O Pedro falou nisso já e eu gostava de o retomar, porque muitas vezes há a tentação de achar que esta questão das questões ambientais é uma questão que está para além da política. Eu lembro-me de um cartaz nas últimas eleições, num cartaz que dizia, do PAN, passa a publicidade, agora já se pode, que dizia, a ecologia é a minha ideologia. Desculpem,
não pode ser assim, quer dizer, as questões de natureza ideológica estão aqui presentes e eu calo-me já, mas só antes de me calar, dar-vos este exemplo. Num estudo aqui há uns meses, na pandemia, que a Clementina Ribeiro fez, em que ela perguntava a meninos do primeiro ciclo como é que tinham vivido esta questão da relação com a natureza durante a pandemia, e eles diziam das suas experiências que alguns deles tinham continuado a ter, como sabem, os parques estiveram fechados a determinada altura, os parques públicos, eles diziam, mas eu ainda assim fazia umas caminhadas e eventualmente via umas árvores, havia lá ao lado da minha casa um sítio com árvores que a gente podia ir. Outros falavam dos quintais dos avós, onde continuavam felizmente a conseguir ter alguma relação com a natureza. Outros falavam das quintas de fim de semana, onde iam passar temporadas com a família e que tinham, de facto, acesso a muita natureza. E outros falavam das varandas, onde começaram a construir uma horta. Não é possível ter um discurso sobre ambiente sem ter o reconhecimento das desigualdades. E, portanto, esta questão de dizer que a política fica à porta quando a gente fala das questões ambientais é, de facto, inominável, já perceberam. Para mim, portanto, é esta ideia de que a política tem que estar no centro destas discussões. E as crianças sabem isso muito bem. Muito obrigada, acho que sim, acho que eu concordo completamente e já dou a palavra ao Pedro, mas quero provocar um bocadinho. Será que, e eu concordo que a escola e a educação têm um papel central, mas será que a escola falhou nesta questão, tem falhado um pouco, porque se olharmos para as crianças na rua, de facto, todo o movimento começou contra a escola. O Friday for Climate tem alguma implicação, não é? Foi pela greve à escola que a chamada de atenção das populações se começou a fazer. Isto é provocatório e eu passo já a palavra ao Pedro. Obrigado. Não sei se... creio que a escola não terá falhado. Aliás, o resultado da reação dos jovens, creio que tem a sua origem também na própria escola. Apesar de surgir e da forma deles se manifestarem ser contra o sistema, e a maneira deles de irem contra o sistema é ser contra a escola. Mas, de qualquer forma, nota-se que esta reação é uma reação que tem as suas raízes precisamente em tudo o que tem sido feito em contexto educativo. Agora, também existe podemos dizer, no mundo ocidental, que acaba por ser um mundo minoritário, existe uma ideia de que, e que passa para o sistema educativo, de que os jovens são jovens, ainda têm falta de algumas capacidades, alguns conhecimentos, e como tal devem ser protegidos. E logo há toda essa cultura da proteção que evita e que leva realmente a uma prática muito mais expositiva, de apresentação de receitas e não ao envolvimento dos jovens precisamente no viver o dia-a-dia, realmente no viver em sociedade, e que no mundo maioritário, nos países em desenvolvimento, é mais que evidente que muitos jovens com 12 anos, com 11 anos, muitas vezes são chefes de família, porque são eles que são responsáveis por gerir já as suas famílias devido a problemas vários. Logo, os jovens são capazes de ações extremamente efetivas, extremamente fortes em favor do ambiente ou em favor de causas sociais. Logo, só necessitam que não haja oposição por parte dos adultos quanto à sua participação. E que haja também uma ação por parte dos adultos facilitadora deste empoderamento, desta capacitação dos jovens. Agora, é claro que a escola, mesmo assim, também tem ainda algumas responsabilidades e tem ainda algum caminho a percorrer. Claro que há escolas que têm ótimas iniciativas já a este nível, mas muitas outras não. E que tem a ver, precisamente, com a passagem, com a exploração de um conceito de ciência cidadã. E ciência cidadã, claro que isto muitas vezes, ciência cidadã está associada a um movimento que pretende e que parte normalmente das universidades ou de outras instituições de investigação
e que propõe algumas investigações científicas abertas à participação pública, à participação dos cidadãos, com o objetivo de que os cidadãos possam colaborar na recolha de dados de investigação e então ter uma maior ideia do que é a atividade científica, de poder aumentar também a alfabetização ou a literacia científica da população. Muito bem, só que mais uma vez é como que não digo uma imposição, porque as pessoas são livres de participar ou não, mas é algo que parte de cima para baixo e que não parte de iniciativas dos próprios cidadãos ou dos alunos, de quem quer que seja, a participar. Logo, o que a escola também deve desenvolver é precisamente uma ciência cidadã, mas uma ciência cidadã que seja realmente dos cidadãos e que parta precisamente do envolvimento de todos os cidadãos na investigação das causas dos problemas que afetam as suas comunidades, dos problemas ambientais, sociais, que o façam à luz do conhecimento científico, e isto é algo extremamente importante, porque permite que os cidadãos, precisamente, reconheçam a utilidade desta abordagem científica e também traz aos alunos, precisamente, mostra aos alunos a relevância do que é abordado na escola. Muitas vezes os alunos dizem, mas para que é que precisamos disto? Estamos a aprender isto para quê? Logo, uma educação centrada nos problemas da comunidade ultrapassa esses problemas da relevância social, do interesse dos alunos, da motivação dos alunos e capacita precisamente todos os cidadãos, todos os alunos, para eles próprios serem capazes de identificar, de investigar, de encontrarem as causas dos problemas, mas também possíveis soluções e depois de as colocar em prática. Não de uma forma isolada, mas precisamente em comunidade. Claro que não podemos ter a pretensão de que os alunos tenham os conhecimentos científicos ou até os professores conhecimentos científicos necessários a resolver estes problemas. Não, mas trabalham em colaboração com a comunidade, com grupos de cientistas, com grupos, com ONGs, organizações não governamentais, da área do ambiente ou de outras áreas. Aprendem precisamente a trabalhar em comunidade para a resolução dos problemas que os afetam. Ou seja, mais uma vez, voltando à questão que eu já referi, tornando-se protagonistas e sendo protagonistas sociais e não estando à parte e não se sentindo à parte. Isso vem também reforçar a ligação entre a escola e a comunidade, vem reforçar também a ligação entre as diferentes gerações, precisamente colocando diferentes gerações a colaborarem no sentido da resolução dos problemas que afetam as comunidades onde vivem. Obrigado. A colaboração é uma palavra-chave em todo este processo, ajudando pessoas com perspectivas diferentes, não é? De áreas científicas até diferentes, a organizarem-se e a construir um conhecimento mais profundo, portanto, enraizando nos diferentes conhecimentos. Acho que sim, a escola pode ter um papel fundamental nesta organização e pegando um pouco até naquilo que a Isabel dizia há pouco sobre a vida, a escola ser a vida e não a preparação para a vida, os discursos também têm alterado um bocadinho esta dinâmica ao dizer que as nossas crianças, os nossos jovens são os futuros cidadãos quando eles são cidadãos já hoje, e creio que esses movimentos, não é, como vocês disseram, têm trazido essa tónica de que realmente eles são cidadãos de pleno direito com intervenções que devem ser, portanto, aceites e em colaboração com os adultos e com os educadores, com os professores. Há uma questão que se prende com a abrangência destas questões todas e que está dentro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, hoje em dia, e que são muito abrangentes, como eu disse, e que têm, por exemplo, inerente a diminuição das desigualdades. A Isabel já falou há pouco nas desigualdades que a pandemia tornou mais visíveis ainda. Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável também falam na diminuição da pobreza, das desigualdades, para além de incentivar o aumento da educação das populações e etc., porque eles são muitos, não é? 17 com imensas metas.
Se calhar a minha pergunta agora ia para aí. Como contribuir para integrar nas nossas atividades docentes e investigativas os objetivos da Agenda 2030 e dos ODS? Pode ser o Pedro agora, para não ser sempre esta alternância. Muito bem. Ainda há poucos dias, também num outro contexto e numa outra conferência, havia um colega ou uma colega que referia que se congratulava pelo facto de eu associar fortemente a educação em ciências à educação para a cidadania. E eu disse que não é uma questão de associação, é que para mim, independentemente da área curricular que estejamos a trabalhar, começo sempre pela educação pela cidadania. Logo, todas as áreas curriculares são um pretexto e um contexto para a promoção e para uma educação para a cidadania. Esse é a base. Logo, eu creio que uma educação centrada nisso mesmo e promotora de uma cidadania ativa, mas também fundamentada em dados concretos, não só porque se acha que... uma cidadania que se procure que seja fundamentada, representa e constitui uma forma de também capacitar qualquer cidadão para poder atuar a esses diferentes níveis, ao nível dos diferentes objetivos, mas não só atuar, mas também exigir cada vez mais. E exigir, por exemplo, que os políticos não se centrem única e exclusivamente em períodos de 5 anos e que não pensem só em períodos de 5 anos, tendo em vista já a sua reeleição para o próximo mandato, mas que possam desenvolver uma perspectiva sustentável. Ou seja, uma perspectiva que não comprometa as gerações futuras. E se todos os cidadãos pensarem dessa forma e exigirem isso, e exigirem também um compromisso ético da parte de quem, políticos ou de qualquer cidadão, eu creio que a pouco e pouco esses diferentes aspectos acabarão por ser melhorados, ou esses diferentes objetivos por serem também atingidos. Claro que, mais uma vez, a questão da economia, a questão da política marcam fortemente, mas a política não é algo que é feito, não deve ser algo feito só pelos políticos, deve ser feito precisamente por todos os cidadãos. Assim como também a própria economia. A economia pode ser e é condicionada também por todos os cidadãos. Logo, precisamente, assumirmos que todos nós temos poder e temos também formas de participar. Agora, o que é preciso também é que a escola mostre também aos alunos, aos cidadãos em geral, como é possível terem essa intervenção. Não estamos a falar aqui de nenhuma revolução agressiva, não. Estamos a falar, pode ser de uma revolução, mas de uma revolução democrática e de uma revolução precisamente em que se mudem as mentalidades e que se procure criar uma escola com currículos fortemente centrados na transformação e na mudança social e não apenas na perpetuação das injustiças que existem atualmente. Muito bem, muito obrigada. Isabel, de facto, muitas vezes associa-se aos movimentos contra as alterações climáticas, movimentos contra as desigualdades, a alguma ação panfletária, mas nós pretendemos, sobretudo, que a mensagem seja educativa e quando falamos em sustentabilidade são as diferentes dimensões que estão aqui nesta discussão. Portanto, como é que podemos, agora na sequência do que o Pedro disse, realmente contribuir nas nossas atividades docentes esta chamada de atenção para os objetivos do desenvolvimento sustentável de uma forma mais consciente e com conhecimento e não apenas de uma forma emotiva? Bem, eu talvez respondesse a isso pondo-me no lugar
ou assumindo que este nós somos nós nas universidades, nas instituições de ensino superior. E acho que as universidades e as instituições de ensino superior têm uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento de uma agenda consonante com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas essa responsabilidade, aliás, eu acho que as universidades já fazem muito por isso, mas também é preciso reconhecer o quanto isto é profundamente tensional. Exemplo, nós falamos muito que nas questões da educação de qualidade e entre a educação de qualidade está não apenas, claro, pensar numa educação de qualidade em absoluto, mas também numa educação de qualidade para diversos grupos. Perceber que esta educação de qualidade não está igualmente distribuída e, portanto, as universidades devem fazer o possível por equalizar as condições para o acesso e a progressão e o sucesso dos estudantes que acedem à universidade. Ora, o que nós temos neste momento temos isto, por um lado, como discurso, e acho que isto é um discurso relativamente, em termos de discurso, é um discurso enfatizado ao nível do ensino superior, em Portugal como noutros países, mas as questões depois colidem com uma lógica de internacionalização e um mandato que é colocado às universidades, por exemplo, que se traduz em coisas tão simples como propinas diferenciadas ou taxas diferenciadas para estudantes internacionais e estudantes nacionais. Quer dizer, nós, por um lado, há um mandato para as universidades de progressão dos objetivos da ODS, mas, por outro lado, é dito às universidades, porque diminui o financiamento público, e esta é a questão-chave aqui, de que as universidades têm que encontrar um financiamento alternativo e esse financiamento é feito através da internacionalização. E, portanto, de alguma maneira, isto pode colidir com o princípio da educação de qualidade para todos e para todas, que está previsto como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu podia argumentar da mesma maneira relativamente, por exemplo, às questões que hoje são tão caras no discurso da universidade sobre o empreendedorismo ou sobre a empregabilidade como objetivos da universidade, que, como nós sabemos, começaram a ser colocados como objetivos da formação universitária ou do ensino superior quando o pleno emprego deixou de ser verdade. Ou seja, é quando se começa a haver escassez de emprego que a questão de responsabilizar as escolas e, em particular, as universidades pela empregabilidade e pelo empreendedorismo corresponde, de facto, a um movimento. E isso, mais uma vez, eu não estou a dizer que a questão da qualidade do emprego também não deve ser uma preocupação das universidades, e deve, mas, por outro lado, as universidades também têm que ser espaço de debate. E às vezes as universidades têm que ser, e eu peço desculpa a quem está a fazer a tradução, porque não sei se a tradução será fácil, têm que ser instituições desmancha-prazeres, como nós dizemos em português. Ou seja, têm que ser instituições que estão preparadas para dizer não ao poder, para reclamar um aumento do financiamento público, mas, por outro lado, também estar prontas para se questionarem a si próprias, para fazer coisas tão simples que nós sabemos hoje tão importantes como reavaliar e entrar nessa discussão sobre a necessidade de descolarizar o currículo, por exemplo, os currículos da universidade, como parte do escrutínio que as universidades devem fazer sobre o seu papel, mas simultaneamente também criar condições para um debate de pontos de vista diversos, construtivo, que é uma coisa que nós muitas vezes vemos dificilmente acontecer socialmente. Ou seja, socialmente, muitas vezes os debates de natureza científica, ideológica, são debates quase de vida ou de morte. A gente está contra ou a favor das vacinas, a gente está iluminado ou na escuridão total. E as universidades têm que ser lugares onde estes debates se continuam a ter com um clima de discussão aberta, mesmo que nós discordemos profundamente relativamente a coisas importantes. E esse lugar da universidade eu acho que é um lugar extremamente importante e que vai implicar que as universidades tenham um compromisso, que seja um compromisso genuíno com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Volto a dizer, muito do que nós fazemos hoje em dia, do ponto de vista do trabalho das universidades, já contribui para esses objetivos de desenvolvimento sustentável, quer em termos da investigação,
Notem, a investigação fundamental pode dar um contributo essencial para os ODS, mas nós sabemos que a investigação fundamental tem hoje menos acesso a financiamento que a investigação aplicada. E, portanto, as universidades também têm que ser capazes de advogar, de protestar, de lutar relativamente a quem tem o poder. Não sei se a minha revolução é mais ou menos barulhenta, Pedro, do que aquela que tu propões, mas é uma ideia de uma universidade que protesta e que é capaz de arguir por aquilo e aquelas pessoas que têm menos poder. E a universidade é uma instituição poderosa. Pode ser uma instituição subfinanciada, que é, mas é ainda assim uma instituição poderosa. Portanto, ter a universidade a assumir esta responsabilidade eu acho que é muito importante, reconhecendo aquilo que já faz, melhorando aquilo que pode melhorar, e há muito espaço de melhoria, tenho a certeza, sobre a forma como fazemos investigação, como somos capazes de estabelecer a colaboração e a parceria de que o Pedro falava há pouco e que são tão importantes para produzir um conhecimento de qualidade, em particular nas ciências da educação e nas ciências sociais. Perceber, de facto, como nós conseguimos melhor fazer a escuta de grupos nas nossas universidades, seja de estudantes, seja de parceiros, que eventualmente são menos ouvidos. Acho que tudo isso são questões importantes e que têm a ver com aquilo que é a essência dos ODS, menos do que com, perdoem-me, a cosmética e o marketing dos ODS, que muitas vezes não deixam de ser um pouco, assim, dar um ar de que se está a fazer alguma coisa naquele sentido, mas isso não corresponder a uma prática sustentada. Acho que a universidade, como organização inteligente, tem que se pensar a si própria e tem que se questionar a si própria, mas também tem que questionar quem tem poder. Falar grosso ao poder e dizer não ao poder é sempre uma boa estratégia, digo eu, para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. O tempo é nosso inimigo, não é? Como é noutras circunstâncias, e realmente estamos mesmo quase no fim desta. Isto passou tão depressa que eu nem dei pelo tempo quase passar. Eu ia pedir exemplos, mas a Isabel já deu alguns exemplos importantes de como lidar com estas questões na universidade e o que fazer. Rapidamente eu passo para o Pedro para alguns exemplos que queira dar também, como é que nós podemos intervir agora nas escolas, que trabalho tem sido feito com as crianças, os jovens, o que tem sido feito nas universidades, alguns exemplos concretos para completar esta discussão tão rica. Bem, obrigado. Claro que na universidade, eu creio que na universidade há um trabalho que já é feito muitas vezes, mas que pode ainda ser bastante melhorado, que é precisamente se pensarmos na grande influência que o ensino universitário tem em todos os outros níveis de ensino, existem todo um conjunto de práticas pedagógicas que acabam por ser depois repetidas pelos professores de todos os outros níveis de ensino, como sendo aquelas que, pelos vistos, dão mais estatuto, conferem mais estatuto, porque eram aquelas que eram utilizadas no ensino universitário, no ensino superior, universitário ou politécnico. Logo, eu creio que temos um papel extremamente importante em sermos coerentes, ou existir coerência entre aquilo que nós tentamos passar a informação, portanto, aquilo que nós estamos agora aqui a discutir, e as nossas práticas concretas em sala de aula. Precisamente convidarmos os nossos alunos no ensino superior a eles próprios vivenciarem este tipo de práticas e convidá-los também a identificar problemas e a passarem para a prática para a ação concreta no sentido de tentarem mudar essa situação em algum contexto. Logo, temos tido uma ação, que eu não digo, e não é uma ação de apoio da universidade para os restantes níveis de ensino, mas é precisamente uma ação de colaboração com outros níveis de ensino, porque temos aprendido imenso neste caminho conjunto e precisamente baseamos geralmente a nossa ação em numa comunidade de prática que reúne colegas de todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino superior, e em que o que nos move é precisamente o facto de partilharmos interesses, objetivos, ideologias relativamente àquilo que nós consideramos que deveria ser a cidadania ou que deveria ser também o ensino e a educação.
E logo temos apoiado mutuamente o desenvolvimento de projetos. Muitas vezes dizem-nos, mas isto de passar agora a ser ativista, isto só é possível, então se pensarmos que é um ativismo baseado em ciência, isto é algo que só é possível com grupos especiais de crianças, só lá para o secundário, mas depois no secundário também há os problemas do exame nacional, logo não há tempo para fazer este tipo de iniciativas. E realmente o que temos aprendido é que é possível fazer este tipo de iniciativas e que elas são extremamente apreciadas por toda a comunidade, pelos alunos, e têm um impacto educativo extraordinário. E costumo dar 2 exemplos. E os 2 exemplos são precisamente de alunos de 8 anos, do 3º ano de escolaridade, e que eles próprios decidiram, a convite do professor, que os convidou a identificar um problema sobre o qual gostariam de trabalhar, é um exemplo que eu costumo dar, e que eles decidiram que queriam investigar as causas do desaparecimento das abelhas, porque realmente na comunidade, mesmo no centro de Portugal, é uma comunidade agrícola, e eles sentiam que realmente as abelhas estão a desaparecer, logo queriam estudar esse problema. E ao longo do ano, com o apoio da professora, foram investigando imenso, contactando, procurando na internet, localizaram inclusive alguns artigos científicos, entraram em contacto através dos e-mails com os autores desses artigos científicos, tiveram videoconferências com os cientistas, convidaram pessoas da comunidade que trabalhavam, que os poderiam ajudar a compreender esses assuntos, um engenheiro agrónomo, um outro colega com interesses numa organização ambiental. Logo, eles próprios foram construindo as suas ideias. Para mais, eles conheciam muito bem as práticas agrícolas das suas famílias. Logo, eles foram capazes perfeitamente de identificar possíveis causas de problemas. Mas também foram eles próprios que, no final, pediram à professora que gostariam de fazer uma sessão aberta à comunidade, às famílias, a todos quantos quisessem participar. E foram esses alunos que nos surpreenderam com um fantástico exemplo de cidadania com alunos com crianças de 8 anos. Foi realmente pedirem aos presentes, ou convidarem-nos, quem quisesse, depois de apresentarem o que tinham investigado, as possíveis causas dos problemas, possíveis soluções, convidarem todos os participantes a assinarem um compromisso, em como iriam mudar as suas práticas agrícolas no sentido da utilização de práticas mais amigas das abelhas, que eles próprios tinham identificado, tinham sugerido. Logo, que melhor exemplo de cidadania com esses alunos. E noutro exemplo também, vou ser rápido, o tempo já deve estar apertado, também numa zona rural de Portugal, em que, neste caso, com alunos muito complicados. Alunos que tinham, inclusive, um currículo especial, dado o número de anos que tinham reprovado e dada a sua agressividade relativamente à escola. Logo, esses alunos selecionaram um problema, que era a qualidade da água do rio que atravessava aquela localidade, entraram em contacto com a Câmara Municipal, a Prefeitura, no sentido de terem acesso a uma estação de tratamento de águas residuais, que pelos vistos não estaria a funcionar bem. A Câmara Municipal recusou, mas os alunos tiveram acesso a um programa de rádio local. E são esses alunos que eram considerados os incapazes, os indesejáveis, que ninguém queria ter nas suas salas de aula, são esses alunos que, por acaso, num ano de eleições para a Câmara Municipal e para a Prefeitura, vão marcar a agenda política. Vão marcar a agenda política graças a essa participação num programa de rádio local, onde apresentam o problema. Claro que o problema poderia estar precisamente em algo que era mal administrado pela Câmara Municipal, e sugerindo possíveis soluções. E a Câmara sentiu-se interpelada e teve que responder a estes alunos, o que se traduziu e teve um impacto incrível na mudança de atitude destes alunos relativamente à escola e relativamente à própria sociedade. Apenas alguns exemplos. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Acho que são exemplos esclarecedores e muito obrigada aos dois por esta tão viva e tão rica discussão. O tempo terminou, nós estamos mesmo em cima do acontecimento, que é o fecho da mesa redonda. Eu acho que foi excelente. É um princípio de discussão e, portanto, com certeza haverá mais oportunidade de discutir e de discordar. O direito de discordar existe
nestas discussões, mas discordar com fundamentos e com razões que são baseadas em dados científicos e não apenas no acho que um de vocês já mencionou há pouco. Muito obrigada, Isabel, muito obrigada, Pedro. Eu acho que foi uma excelente discussão e vamos continuar. Haverá mais oportunidades para falarmos nestes assuntos. E obrigada também à FIRSE pela oportunidade de discutirmos como aconteceu nesta mesa redonda. Muito obrigado, um abraço a todos e votos de que este encontro seja extremamente agradável, interessante, produtivo. Claro. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todos, foi ótimo. Conseguiram aqui uma dinâmica muito interativa. Não tivemos questões, também já não tínhamos tempo, mas foi excelente. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Vamos agora fazer uma curta pausa, uns minutos mais curta do que tínhamos previsto, para podermos começar os trabalhos às 15h45, como estava previsto. Então, os trabalhos a seguir vão continuar nas salas respectivas, já têm os links para se juntarem às sessões de que vão fazer parte, como apresentadores de comunicação ou para assistir, e por isso às 15h45, até às 17h15 decorrerão as sessões. Depois faremos novamente uma pausa, voltaremos a estar todos juntos para a conferência final do dia, que é a conferência de abertura deste colóquio. Está bem? Até já, então. Obrigada.